Como é que vai? Oi, Adriana, tudo bem? E Tudo, você? tudo bem. Que legal. Hoje a gente eu vou fazer algumas perguntas para você e a gente combinou de falar sobre uma coisa que é complicado, né? E que é o se preparar, o parir, a busca do parir, né? Essa busca que hoje eu acho que as mulheres fazem isso de forma mais consciente, né? Porque eu acho que antes não tinha isso há muito tempo atrás. Não tinha uma questão muito grande assim, eu acho que, né? Não havia outra, é o que é, né? E eu acho que hoje em dia isso virou uma questão. Então, é uma busca e é uma busca consciente, né? E o que que revela essa busca, né, Parto por esse humanizado. parir Do parir do parto humanizado. humanizado? Humanizado, não o medicalizado, né? Não medicalizado, né? É, praticamente é o parir, nós que parimos. E não somos feitas parir, por assim dizer. Não somos induzidas a parir, não somos paridas por outros, né? O que significa? Significa que as mulheres estão buscando controle sobre a sua vida, controle sobre si, Uhum, sobre a própria maternidade, que as mulheres estão finalmente buscando mais conhecimento para poder embasar as suas escolhas. Esse uhum. conhecimento, eu quero responder à moça que estava, acho que a Gabriela, ela perguntou se que ela vai fazer uma ultra, se ela pode esperar até as 43 semanas. Até 3 Talvez sim. semanas. Eu não sou médica e não sou a É. tua médica, eu não sou a tua parteira. Então, a gente tem que ter informações, temos que saber que a gente pode esperar muito mais do que os tempos, no caso, por exemplo, né? Os tempos normais, normais não, os tempos tradicionais que os médicos costumavam dar. Podemos esperar mais, mas isso não é uma regrinha. A gente Uhum. tem que entender a nossa realidade, conversar, temos que ter um profissional de confiança, algumas pessoas de confiança, se o profissional não for, para nos ajudar a pensar, mas depois é você que tem que pensar, é você que tem que sentir. Isso é parto humanizado, isso é empoderamento das mulheres. Exatamente. E eu acho que é esse caminho que a gente busca, né? Essa consciência, esse trabalhar interno, né? De Exatamente. ter. A consciência, exatamente. A humanização é um ato de consciência da parte da mulher. Nós não temos, obviamente, como saber tudo, não temos nem como saber tudo sobre nós mesmas, porque eu vi que o parto revela muito, se vocês observarem, o parto revela muito a respeito de quem somos. Não quem Uhum, somos sim. definitivamente para o resto do mundo, mas nesse momento, do que conseguimos fazer, do que até onde conseguimos chegar. E precisamos poder respeitar isso, precisamos poder estar nisso sem idealizações e sem também o que conseguimos fazer não está baseado simplesmente no nosso medo, porque o medo pode ser vencido, pode ser Sim, superado. É. Eu tive um sim. caso deixa eu arrumar aqui, de uma Ah, paciente minha, ah, e ela não estava ainda grávida quando a gente estava fazendo análise, e ela depois engravidou, e ela tinha pavor, é de Minas, e ela tinha, de um país pequeno, ela tinha pavor do parto uhum, por causa da dor. uhum, Então, para ela, era cesárea. A gente nunca tinha falado sobre isso porque não era tema. Aí, de repente, ela estava ah, grávida e virou um assunto. Enfim, aham. trabalhou esse assunto e ela pariu em casa. Ai, que Isso não maravilha! porque eu tenha forçado alguma coisa, mas Sim! conversamos. Hum, Conversamos. Teve é! um parto domiciliar aqui nos Estados Unidos e, Aham. enfim, foi muito importante. Então, E, o medo pode ser superado. e muito significativo, porque eu acho que ela expressava isso, que ela queria cesárea, ela falava, eu quero fazer cesárea. Ela queria cesárea. Eu E acho, disso ela foi. não, desculpa, é que eu acho que a mãe dela,
A mãe dela tinha passado alguma coisa na cabeça dela. Não sei se a mãe tinha tido parto normal, naquele estilo medicalizado, Uhum. detestaria, assim, não queria que as filhas Sim. sofressem, né? Exato, Ou sim. alguma outra coisa, mas ela vinha com essa ideia. Mas a questão é que nós já tínhamos um vínculo, já tínhamos um trabalho terapêutico. Já Uhum. Uhum. tem nada a ver com a maternidade, vinha de muito antes. Então ela confiava Sim. em mim e ela sabia que eu não estava propondo nada, eu só questionei e aí fomos conversando. Aí depois ela entendeu que, quer dizer, uma vez que o medo, no caso dela, podia ser Uhum. conquistado, não havia mais nenhum empecilho, Impedimento. nenhum impedimento, Ah, e ela teve o seu parto domiciliar e teve sua menina. e uma realização enorme, né? É uma realização muito grande na vida, assim, da mulher, né? Eu acho que E parto, como que a, não é sim, parto. e como que a mulher vai saber que está preparada, né? Ah, Para esse parir? Como que ela vai saber? eu acho que a gente não, novamente, como é que a gente vai saber? Queria vocês, como é que vocês souberam? Como é que está preparado para parir? A gente tem que querer. Primeiro tem que querer, Uhum, tem que buscar, né? Esse é uma live sobre buscar o parir humanizado. Tem que buscar. Se você está buscando é porque você está sentindo que pode, né? Ninguém ia fazer a buscar alguma sim, coisa que não diz nada, que não significa nada para ela e que não pode fazer. Pode parecer muito difícil, mas se você está buscando, confie na tua busca. Aí, em sim. segundo lugar, tem que confiar e descobrir onde que fica a própria verdadeira intuição, para a gente escolher as pessoas certas, porque tem de tudo, né? A gente pode ouvir muita coisa de todo tipo. E aí entra esse trabalho, mais uma vez, o trabalho interno, né? Buscar se entender melhor. Sim, porque o parto é teu, né? Da mulher. Se o parto é E deixa eu te nosso, é, fala, fala. E assim, ó, que às vezes eu fico Porque assim, a gente sempre vai ter Hum. questões a resolver. Então, mas a gente não é que tem que estar, tipo, todas as questões resolvidas para que o parto se desenvolva bem e que a gente consiga parir, né? Mas assim, há questões que têm que estar resolvidas, porque no caso do medo, né, precisa resolver, Uhum. mas não todas. Como que é isso? Pelo que eu tenho visto no acompanhamento das grávidas e no meu próprio parto, né, na minha própria gestação, a gente precisa encarar as questões em pauta. Não a todas as questões Hum, da nossa vida. As questões em uhum, pauta durante a gestação, porque isso começa lá na gestação, às vezes até um pouco antes. Eu estava falando com alguém, nem me lembro, assim, estava falando com uma paciente minha, que ela trouxe uma questão que para mim, já é o início da gestação, apesar dela não estar ainda grávida. Então, tem uhum, questões que emergem junto com a gestação. Cada uma delas precisa ser encarada, ser trabalhada, enfim, a gente tem que entender do que se trata. Aí a gente uhum. chega ao parto bem mais prontas, possivelmente tendo resolvido Sim. tudo o que tinha que resolver. Mais do que isso, Aham. fazer. O que eu vejo é que as mulheres não querem enxergar certas coisas, dá medo enxergar. Uhum. É pior do Sim. medo da dor do parto. E não querem enxergar, então vão botando as coisas debaixo do tapete. E elas vão aparecer na hora do parto. É. Mesmo que essas questões que a gente precisa enxergar para conseguir, né, chegar a ter o parto normal e conseguir parir a criança mesmo, essas questões elas vão continuar com a gente, mesmo que a gente passe no meu caso, mesmo que eu passei pela cesárea, 3 vezes pela cesárea, e mesmo assim as questões ainda continuaram. Elas não sumiram porque eu fiz a cesárea, tipo, então tá, não tenham, né? As questões ainda vão permanecer de qualquer forma, né? Mas eram questões, porque você queria o parto normal, né? Você queria um parto humanizado. Normal não, humanizado, né? É, Então, é, algumas coisas não estavam bem processadas. Tinha alguma coisa, né, que bloqueou.
né, da experiência que sim, você queria fazer. E essas coisas permanecem, até porque muitas mulheres ficam, de fato, com o parto aqui, né? Assim, com aquela sensação sim, de engasgada, de que algo não funcionou, algo não deu certo. E no sim. lugar da gente se culpar demais, a questão, não, quer dizer, o parto é, para mim, o parto é um portal inclusive para o teu processo de autodescoberta e desenvolvimento. Não é que a gente tem que ter um produto maravilhoso lá no final. Que bom se a gente tiver. Aham. Mas a questão está além do Sim, parto, né? E então a gente precisa entender o que está acontecendo, que mudanças estão acontecendo conosco quando a gente está na gestação e depois no parto. Tem mudanças que às vezes uma mulher nem imaginaria, né? Porque nunca passou pela cabeça dela, nunca foi estava grávida antes. Emergem uhum, coisas assim, vão pipocando às vezes coisas que por isso que é sim. importante um trabalho interno, por isso é importante a gente se um trabalho de autoconhecimento, né? Fazer terapia, né? Terapia, uma boa terapia, né? Ajude a entender mesmo. Fala. E você teve você teve o seu parir, você pariu a sua filha, né, Adriana? Meu pai E foi natural, foi. foi em casa, né? Conta um pouquinho, Casa. conta um pouquinho pra gente e qual foi a sua lembrança mais marcante Do desse parto, desse momento? É. é, eu estava muito tranquila Uhum. quando eu vi, quando eu entendi que que as contrações estavam dando, né? Que eram as contrações do parto. Eu estava muito tranquila. Encontrei uma posição tranquila, confortável no chão, com um triângulo de espuma atrás de mim, né? O chão estava forrado. Sim. O pai da minha filha tinha feito, né, a limpeza já. E eu estava assim muito tranquila. E entre uma contração e outra eu dormia, que eram espaçadas Ah, naquele período, né, naquele momento do parto. Eu dormia e eu lembro que eu tinha essas visões, uhum. né? Eu vi a Virgem Maria, eu vi os anjos Ah, assistindo, tipo, como se assistindo, né? E eu estava lá, sim. até que as contrações ficaram muito fortes, e aí isso foi de noite, Uhum. como geralmente acontece, o parto começa à noite, e aí de É. madrugada, mas já eu passei muito tempo assim, para mim assim, não sei, Hum. que uma hora chegou a obstetra, né, a médica obstetra maravilhosa, e aí ela falou que agora precisava começar a andar, não podia só ficar, porque eu percebi que não estava mais confortável do jeito que eu estava, eu tinha que andar. E aí ela foi me segurando, Ah, a doula já estava lá também, foi me segurando pelas mãos, a gente andava, ela de trás, né, e eu na frente dela. E, e aí a cada contração eu tinha que agachar, e era uma dor. Senhor, que dor da mãe. Era uma coisa assim que... Aí depois chegamos, não sei mais a história, de repente eu estava eu tinha uma escadinha, né, de 3 degraus e meu companheiro ah, estava sentado e aí eu fazia, aí era a hora do expulsivo. O expulsivo demorou um pouquinho mais, 30 minutos a mais do que em teoria, né, poderia durar, porque eu vi que estava acontecendo alguma coisa lá. E estava ardendo. Nem para toda mulher, uhum. né, não é para se espantar, para algumas mulheres é o período melhor. Mas para mim estava ardendo e eu ficava, puta que pariu, eu pensava, é isso? E aí eu gritava, e eu percebia que tinha necessidade do grito, mas o grito não Uhum. saía do lugar certo, saía daqui. E aí eu Hum. vi a obstetra na minha frente, assim, todo mundo no chão, né? Falar com a Uhum. neonatologista, que também estava deitada, assim, assistindo, tranquila. Ela Sim. falou para a neonatologista, essa é a hora da covardia. Aí que eu me toquei, eu falei, Ah, covardia? Não vai ter covardia aqui não. E aí eu cuspi a menininha. e foi. E aí eu vi aquele ser. É incrível. Aquela imagem ficou para mim por meses, como se fosse uma realidade viva na minha frente. Meses. Aquela coisinha que saiu assim, espirrando. Ela não chorou nada, estava espirrando, assim. Essa coisa toda comprida, ela é fina e comprida, sempre foi assim, não foi o bebê fofinho, né? Ela é toda. E eu fiquei olhando, eu falei,
essa daqui, quem é essa daqui? Quem é essa daqui? E foi, meu Deus, eu tava. E aí depois a dor foi, acho que foi embora. Esqueci, né? Tive uma pequeníssima Sim. laceração, porque eu literalmente a cuspi. Eu falei, não, agora chega, é agora que vai nascer. Acabou. E ela nasceu. Aí ela foi pegar no colo, depois foi fazer na cama, fizeram a primeira visita e eu tava deitada, porque nessa hora Ah, a médica fez né, a visita, a avaliação do meu períneo e tudo, tinha uma pequena laceração, ela fez costurou e depois eles me trouxeram, porque eu tava assim, sentindo aquela dor, eu falei, meu Deus, que isso? Essa menininha, mas lindinha, né? Tão lindinha. Aí me trouxeram, aí me lembro, a Bisteza falou, olha só, eu tava deitada aqui, ela falou, olha só, olha que boquinha, ela tem uma boquinha de coração ainda hoje, né? Tem uma boquinha, ah. olha só, que charme. E olha essas coxas, essas coxinhas. Era o único lugar fofo da menina, eram as coxas, né? E depois do tempo foram as bochechas, que ela mamou 2 anos e meio. E assim foi. Ai, que gostoso. Bom, foi lindo, lindo, lindo. Depois de É 3 dias, muito. eu queria ter outro parto. Ah! 3 dias depois eu falei, quero fazer tudo de novo. Tudo de novo. É, é muito. Quando você conta, dá pra sentir, assim, é muito. Assim, sempre que uma mulher conta tem, mas é que você contando é muito. É vivo mesmo. Do jeito que você falou, é muito vivo. E passa isso pra gente também. É. É, e eu queria fazer uma pergunta agora mais delicada, Oi, assim. O Diana, que tudo que você. bem? Essa é coautora do livro Mamãe Quero Mamar. Enfermeira Ah, que obstetra e legal! amamentação, Diana Infante. Certo, Diana. Fala. É, o que que você acha que uma mulher perde quando ela não realiza o parir, o seu parir, né? E do seu filho? E se isso é possível ser recuperado? Eu te devolvo a pergunta. Você que responde. Exato. Eu? É você, né, perdeu? O que você Olha, acha? é, eu acho que o parir não. Eu acho que ele não. O parir em si, né? Aquela coisa, é um símbolo, é único, não tem como se refazer, né? Mas eu acho que existem outros caminhos para a gente recuperar o sentido, porque é o parir de si mesmo também, né? É o parir de si mesmo, a coisa para mim, né? O estar no mundo, se entregar à vida, né? Das dificuldades e tudo mais. Eu acho que tem como a gente crescer. Assim, eu penso assim, não sei, vamos lá, né? Uhum. É, eu, é, eu acho que tem como a gente desenvolver o que a gente percebeu que faltou lá. Mas recuperar de alguma forma aquele momento perdido, eu acho que não tem como, não. Não, Não o tem momento como. em si foi. O momento em si foi. É, É como todos os momentos da vida, né? Ou a gente aproveita ou a gente uhum, perde. Agora a gente exato. cresce, porém, a gente pode crescer. É por isso que a gente precisa buscar o parir consciente e espontâneo, mas estarmos abertas assim, nesse processo de abertura, porque a gente não tem o controle sobre tudo. E a gente pode recuperar. Muitas Uhum, mulheres recuperam o sentido do parto que não deu certo, né? Que acabou em cesárea, basicamente, via uhum, amamentação. Porque o parto, uhum, ele fornece um vínculo, né? A gente não tem que estressar isso, né? É o vínculo com o bebê, não é só a sim. experiência, né? O parto te oportuniza a criação desse primeiro vínculo. E a maternidade, a amamentação também. Então, a amamentação pode curar esse lado, esse aspecto. É. Agora, a amamentação tem várias experiências, né? As mulheres têm experiências da amamentação, mas eu acho que é importante Ah, a gente entender o que que a gente buscava no parto. Às vezes tem coisas que o parto não pode dar. Só você pode. hum, sim.
e tem que estar antes, né? Antes daquele momento, porque senão não tem como mesmo passar pelo parir, né? Não, mas você pode sempre conseguir essas coisas depois, né? Tem que, porque a gente, com essa coisa da humanização do parto, eu acho que teve muita projeção Uhum, no parto de uma libertação feminina, de uma coisa que não dá uhum, para ter. sim, Se você não está livre de verdade todos os dias, assim, tá no parto, não é não, garantido, né? Não é é, garantido. sim. E se alguma mulher agora que estiver aqui com a gente, tiver gestante, ou depois que a live vai ficar salva, é, for ouvir você, e que mensagem você deixaria para essa mulher que está gestante e que está ainda nesse caminho e que está nesse processo? Ouça suas emoções. Cuide das suas emoções. Não descuide de nada que esteja sentindo. Não dê ouvidos à fala que você é muito sensível porque você está grávida. Não dê ouvido a Hum, ninguém, inclusive os maridos, porque, em primeiro lugar, você tem que o parto é teu, né? Você que vai fazer o parto. Então, é você que tem que estar se sentindo pronta para isso, forte em você. Não é para se apoiar em ninguém, é só em você. uhum, Outros são todos suportes. Se você não está se sentindo segura, o parto não é teu, é dos outros. Então, não sim, descuide de nenhuma emoção e vá a fundo nela, porque as emoções elas nos trazem conhecimento e nos permitem os passos, quais são os passos que precisamos dar para chegar a um fortalecimento interno. É isso que é. E sonhos, né? Os sonhos também ajudam, mas yeah. os sonhos são mais imediatos, Ah, o mundo sente, né? E preste atenção, ah. preste atenção. E mais uma vez, né, Adriana? De preferência, faça terapia também. Sim, Preferência, faça mais uma terapia. vez. É. Se trabalhe, aproveite para fazer alguma coisa mais profunda em si, porque a maternidade vai ser um processo de autodescoberta, vai ser muito Sim. trabalhosa, sempre é muito trabalhosa, mas ela vai ser um processo de autoconhecimento, se você aproveitar bem. Então, a gente, com o parto, então, se a gente É. quer uma humanização, é uma humanização de tudo, né? Inclusive de você mesma, com você mesma, de um Uhum. cuidado maior, de uma Sim. atenção, de um carinho, de olhar para os processos internos, fisiológicos e psicológicos com mais atenção e mais, de forma mais Atenção. individualizada, né? Certo, Caroline? Concorda? Certo. Concordo muito. É. Concordo muito. É, é isso. Teve. Tem Pessoal, alguma olha que pergunta? legal. É, não, eu acho que você respondeu, que é aquela que já da Sim, Gabriela, né? sim, certo. Foi esse. Então tá bom, tá, gente? Então é Na isso. próxima a gente continua essa conversa. Numa próxima, Sim, certo? com certeza. Tá bom. Tá bom, então. Obrigada a todas. Então tá. E um beijo para você, Caroline. Obrigada. Um beijo. Tá? Obrigada. Tchau.